Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a solução que o Lula encontrou para resolver o problema da comunicação dele nas redes sociais. Tchan, tchan, atenção, atenção, é revolucionário, cara. Ele vai resolver o problema com o Thiago Resiste. Caramba, agora todos os problemas foram resolvidos do Lula. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, é o que eu falo para vocês. Sempre que esse pessoal da esquerda fica com essa ideia de que o problema deles é a comunicação, é ótimo. Porque não é o problema da comunicação. Então eles podem tentar isso aí, vão tentar outras coisas e vão fazer mais um monte de coisa. A receita que o Thiago Resiste coloca, basicamente é a mesma receita que o Janones coloca também. Não porque tem que mentir, porque tem que enganar as pessoas, igual os bolsonaristas fazem, não sei o que lá, não sei o que lá. Enquanto o Lula achar que essas figuras idiotas vão resolver o problema dele, eu fico satisfeito. Que bom, vai pro buraco junto com elas. Essa notícia foi sugerida por Está Tudo Girando, o Banqueiro Anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Lula estava reclamando da questão da comunicação, né? A gente falou sobre isso, fizemos um vídeo outro dia, ele falando como é que pode, como é que a esquerda não consegue ter audiência nas redes sociais, ele está sempre apanhando, não sei o que lá. Eu já falei para vocês que o grande problema da esquerda é justamente que a pauta da esquerda é uma pauta velha, né? Mas você pode falar assim, mas o Lula ganhou a eleição em 2022, então qual o problema é esse, né? Eu já falei para vocês que na minha opinião, essa eleição do Lula ter ganho em 2022 é uma coisa muito estranha, né? Tem muita coisa estranha aí. Houve um esforço muito grande da esquerda, com aquela sensação de que tinha perdido o controle das coisas, precisava recuperar o controle, coisa e tal, a qualquer custo para resolver o problema. Fizeram tudo que podiam e que não podiam, mais um pouco para ganhar a eleição, e de fato ganharam a eleição, ainda tinha a Rede Globo como grande aliado e coisa e tal. Eu não tiro isso como uma base para o futuro. O que está acontecendo, na verdade, é justamente com a informação descentralizada e distribuída, é as pessoas cada vez mais próximas da verdade, vendo realmente o que está acontecendo. Sempre vai ter uma área, um pessoal mais perdido na vida, sem saber o que fazer, mas a verdade é que cada vez mais as pessoas estão bem informadas, estão sabendo o que está acontecendo, e com isso, naturalmente, tendem para a direita. A esquerda sempre foi a opção política de quem não se interessa por política, para quem não está muito aí para política. Então esse é o dilema desse pessoal. Se eles engajarem com o pessoal nas redes sociais, as pessoas vão acabar discutindo política, vão acabar entendendo política, e aí saem da esquerda, porque a esquerda realmente não tem as soluções, não tem as propostas que realmente resolvam os problemas, né? A esquerda se basta com aquela ideia de que não vamos ajudar os pobres e prejudicar os ricos e não sei o que lá. Uma coisa que, ok, não tem nada contra isso, só que como que você vai fazer isso, né? E aí quando você começa a entender o que está propondo a esquerda, não tem nada, não sabem de nada. Enquanto a esquerda achar que o problema é a comunicação, a gente está bem, porque a gente vai ganhar todas essas, né? Então aqui, ó, o Lula admitiu o erro de comunicação e a dificuldade da esquerda nas redes sociais, mais uma vez, porque não é a primeira vez que fazem isso, e daí resolveu agora que parece que o Paulo Pimenta está para cair, você sabe disso, né? O Paulo Pimenta já tá caindo. E agora a dica deles é que o polêmico influenciador que aposta do PT para ampliar o apelo nas redes. O Thiago Resiste agora vai resolver o problema do PT e vai colocar o Lula em evidência de novo, vai conseguir fazer a esquerda ter relevância nas redes, né? Bom, ninguém questiona que o Thiago é uma pessoa que tem uma empatia, que tem uma capacidade de comunicação boa. Se não fosse isso, não teria tantos seguidores como tem hoje, né? Mas a verdade é a seguinte, olha só o que ele propõe aqui, ó. O influenciador de 36 anos, que tem 3 milhões de seguidores, do alto da sua experiência, ele recitou algumas técnicas que podem ajudar a impulsionar as ideias e reforçar posições do partido nas redes sociais. Primeiro, é preciso aprender a enganar. Esse pessoal já parte do princípio de que rede social é um negócio ruim, que as pessoas enganam, então você tem que enganar, você tem que fazer a coisa errada e coisa e tal. E é por isso que se ferram totalmente, porque não é isso, é o contrário exatamente, né? Aqui, ó, Thiago sugere, entre outras coisas, que militantes não podem ou não querem aparecer, criem contas anônimas. Nossa, caralho!
E explodiu minha mente agora, então quer dizer que eu posso criar uma conta anônima se eu não quiser aparecer? Que coisa impressionante, bicho, né? Nossa senhora, o cara descobriu realmente a roda, o fogo e mais agricultura ao mesmo tempo, cara. E passem a postar algum tipo de conteúdo que nada tem a ver com política, mas que atraia a atenção dos internautas. Aí que eu falo para vocês, olha só como é que é a esquerda querendo falar de política. Não pode falar de política, é o que eu falo para vocês. Por quê? Porque a opção pela esquerda é a opção das pessoas que não discutem política. Quando a pessoa começa a discutir política, começa a entender o que está acontecendo, ela automaticamente vai para a direita. Então, ou seja, eles têm que ficar nesse truquezinho de, não, vamos fazer fala de alguma outra coisa, né? E nisso eles fazem bem, pô. Choquei, por exemplo, Choquei é uma conta que faz um sucesso danado, por quê? Porque fala de Big Brother Brasil, porque fala de um monte de baboseira, de novela, de não sei o que lá, e de vez em quando bota um pouquinho de política ali, é o que eles fazem, né? Aqui, ó, à medida que o número de seguidores for aumentando, o autor do perfil começa a inserir determinadas opiniões sobre temas numa espécie de propaganda subliminar. Qual que é o problema desse argumento, dessa situação? Porque a gente já tem a Choquei. A Choquei já faz isso muito bem, já tem um monte de outras contas que fazem isso muito bem. O problema é aquilo que eu falo. Se você só bota um pozinho de política de vez em quando na sua conta, é muito pouco para convencer as pessoas ou para fazer alguma pessoa ter alguma, né, ir para o seu lado. Agora, se você fala muito de política, automaticamente você é rejeitado pelo pessoal. Perceberam o problema? O problema é que a esquerda é o pessoal que não gosta de política. É o pessoal que quer a solução fácil. Não, porque tem que tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres e pronto. Resolveu o problema totalmente. Parabéns, é isso daí, Lully. Ou seja, quando a pessoa começa a entender realmente como que resolve o problema, ela automaticamente vai para a direita, porque a esquerda não tem soluções, né? Então, ou seja, e aí o que ele fala aqui? Você tem que criar conta que não fala de política e botando um pouquinho de política de vez em quando. Isso não é uma estratégia ruim, mas isso funciona para a direita por quê? A direita pode fazer isso. Porque você começa a botar um pouquinho de política e cada vez mais que a pessoa se interessar por política, mais ela vai para a direita, porque ela percebe que as ideias da direita estão corretas. Então você cria um ciclo de retroalimentação positivo. Então isso funciona para a direita, isso não funciona para a esquerda. A Choquei, o pessoal fica lá na Choquei, ok? Sempre vai ter o pessoal que não se interessa por política, que só quer saber o negócio do Big Brother Brasil e não sei o que lá. Quando a Choquei começa a falar muito de política, essas pessoas se desinteressam pela Choquei. Então a Choquei fica nesse dilema, ela não pode falar muito, que desinteressa o pessoal. E se ela falar pouco, meio que não faz diferença nenhuma. Então esse é o problema que eles têm, né? Aí ele, olha só, ele citou o Nicolas Ferreira, que usa esse exemplo. O Nicolas tem 11 milhões de seguidores no Instagram e ganhou 3 ou 4 milhões esse ano. Como? Ele tem centenas de contas evangélicas que compartilham o que ele fala. Ou seja, não tem nada a ver com essa estratégia que ele falou, né? A estratégia que ele falou é outra coisa totalmente diferente. O Nicolas tem um monte de gente que segue o Nicolas. Por quê? Porque o Nicolas é um cara que tem uma excelente capacidade de comunicação, fala muito de política, fala muito sobre religião, fala muito sobre estilo de vida, e não tem problema nenhum ele falar isso. Por quê? Porque quanto mais ele fala, mais entra no ciclo positivo, que é o caso da direita. Aqui, ó, o povo evangélico vai gostar, então ele fura a bolha. Não, se ele está falando para o povo evangélico, ele está dentro da bolha dele. Entendeu o problema desse pessoal? Esse pessoal não consegue perceber o problema. Ah, mas o Thiago Resiste, ele tem uma grande audiência. Ele tem, mas ele está exatamente nesse limbo. Enquanto ele fala de outras coisas, ele atrai muita gente. Ele fala de Big Brother Brasil, fala de um monte de besteira. Quando ele começa a falar de política, ele afasta o eleitorado dele, ele afasta o pessoal que gosta dele. Só que ele fica nesse limbo, ele não pode falar muito de política, porque senão o pessoal afasta. E se ele falar pouco de política, meio que não faz diferença no final das contas, né? Então, aí ele fala daqui, não, que o Lula foi criticado contra o mercado, porque o mercado está batendo no Lula nas redes sociais. Meu amigo, não, o mercado está batendo no Lula porque o Lula está fazendo uma besteira. O Lula precisa cortar gastos sim, o governo ao emitir dinheiro demais, ao imprimir dinheiro, vai gerar inflação, vai piorar a situação do pobre, né? E, de novo, né? Assim, por que ele é polêmico? Ele é polêmico porque parece que ele tem um mandado de prisão, ele tem um caso com o pai dele, não sei o que lá. Ele é alvo de 15 processos e não sei o que lá, mas, enfim, isso é de menos. Assim, eu não sei, né? É lógico. Se esse processo tem razão, ele deveria mesmo estar preso, né? Parece que ele fugiu para o México, coisa e tal. Não sei como é que vai funcionar isso daí, né? Mas de qualquer forma, as ideias dele são idiotas também. E lembra, o Lula já teve o Janones. O Janones também era um cara que tem muitos seguidores e coisa e tal. E, de novo, é o mesmo fenômeno. Enquanto ele falava de processo trabalhista, processo no INSS, coisas que não têm a ver com política propriamente dito,
ele atrai a audiência dele. Quando ele entra muito na política, ele afasta a audiência, ele entra no ciclo negativo desse pessoal da esquerda, né? Esse é o problema. O problema é que a simetria que existe aqui. O pessoal que se interessa por política vai para a direita, naturalmente. O pessoal que está na esquerda é o pessoal que não se interessa por política. É por isso que a esquerda nadava de braçada antes, porque com a informação centralizada, eles gerenciavam esse negócio, criavam uma cambada de alienado que não estava nem aí para política, e ficava todo mundo na esquerda, votando no Lula, né? E agora não conseguem mais, porque a pessoa que começa a entender a coisa percebe que tem que sair fora disso. Aqui, ó, Janones. O Janones não conseguiu resolver o problema. Aliás, eu vou dar um alerta para o Thiago Resiste, tá? O PT pegou o Janones, mastigou, cuspiu o caroço. O Janones está no mato sem cachorro aí, descartado pelo PT. Felipe Neto, pô, um influenciador extremamente influente, né? Um cara que tem muitos seguidores e coisa e tal. Qual que é o problema dele? É o mesmo problema. As pessoas que seguem o Felipe Neto seguem ele apesar da política, não pela política. Então, se o Felipe Neto começa a fazer muita política, ele começa a perder seguidor. Ele não consegue fazer isso, ele não consegue equilibrar essa coisa. Não tem como a esquerda fazer esse tipo de coisa, não adianta, né? A esquerda está realmente numa situação muito complicada por conta das propostas. O que eles tinham que fazer é mudar as propostas, buscar uma outra visão de futuro para o Brasil. Aí sim poderiam resolver o problema. Só que aí não seria mais a esquerda, não seria mais essa cambada de ladrão que quer roubar o Brasil aí como tá, né? Então, esse que é o problema do Lula. Lula, dou maior apoio, vai lá, usa o Thiago Resiste mesmo, ele sabe de tudo, vai te ajudar muito. O problema é isso aí mesmo, pode continuar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.